Pessoal do canal Por Acerto, hoje nós vamos falar aqui da ligação do multiplicador do split, né, do cabo Y. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui. Antes de falar, vou só dar uma pontuada, que é o seguinte, pessoal, tomar cuidado aí, porque tem gente que até queima fonte assim. Existe o cabo CPU e existe o cabo PCI. Eles são diferentes, viu? Embora eles pareçam ser iguais, eles não são. Os desenhos aqui são diferentes. Existe um multiplicador para CPU, existe esse cabo que faz a multiplicação do CPU, mas ele vai ter uma outra pinagem, ele vai ser um cabo diferente, e existe o que faz o do PCI. No dia de hoje nós vamos falar sobre o PCI, nós não vamos falar do CPU, mas galera, lembrando, o do CPU, se você pegar o do CPU, cismar de lixar e cismar de enfiar esse cabo do PCI aqui no CPU, você vai queimar sua fonte. Não façam isso, beleza, galera? Só para já divertir o pessoal aí, para não ter ninguém queimando placa. Então, bacana. Como é que funciona? Esse aqui é o múltiplo PCI, ele transforma PCI em 2 PCI. Então, como é que você faz a ligação? Super simples, tá vendo? Que ele casa, você encaixa ele aqui, é super tranquilo, não tem que fazer força, não tem que lixar, não tem que fazer nada, ó, encaixou, foi. Entendeu, pessoal? Então é bem tranquilo, né? E como é que esse cara funciona? Ele multiplica. Eu tinha aqui 2 saídas, agora eu tenho 4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alimentação de mais coisas. Geralmente, o que eu costumo fazer? Eu alimento, por exemplo, uma 3070 e alimento uma 1660 Super, tranquilo. Esse cabo aqui, galera, como ele é um cabo que ele tem uma saída de 8, vou tirar até o do CPU aqui, já que o do CPU a gente não vai falar dele, vamos remover ele aqui. Aí a gente tá só com o do PCI. Então, tá vendo aqui, pessoal? Ele tem uma saída com 8 cabos. Então, esse cara ele alimenta até 288 watts. Então, se eu ligo aqui uma 3070 puxando 120, mais uma 1660 Super puxando aí uns 85, pô, tranquilo. Nesse cabo aqui vai dar mais ou menos uns 110, 105, mentira, vai dar 210, 205, né? Beleza, aceitável, um cabo que suporta até 288 watts, tranquilo. Agora, se eu cismo de alimentar uma 3070 aqui, uma 1660 Super, alimentando ela, e ainda cismo de alimentar o Rise dela, pessoal, essa parte aqui sai, tá? Se você puxar aqui, ela sai, para você poder colocar no Rise, ou também você consegue conectar com ela lá, não tem problema não, só para exemplificar. E alimentou, e aí puxando, 85 da placa, mais ou menos uns 55 do Rise, mais 120 da outra 3070 que estaria aqui. Aí dá 260 watts. Num cabo que suporta 288, beleza, o cabo vai aguentar? Vai aguentar. Mas eu já não recomendo isso aí. Por quê? Porque pode dar uma sobrecarga qualquer e o cabo vai derreter. Entendeu? Você está operando com uma capacidade com uma folga muito pouca. Embora você tenha uma folga aí de 28 watts, eu não gosto de entupir o cabo assim. Eu gosto de trabalhar com ele mais folgado. Então, não faço dessa forma. O que eu geralmente gosto de fazer? Eu gosto de ou usar só para alimentar a Rise. Aí eu pego uma emenda dessa e alimento 4 Rise. Que aí eu vou ter 4 saídas dessa, aí é tranquilo. E outra coisa, né, pessoal? O Rise, ele só alimenta quando falta energia. Então, se a placa está aqui, está alimentando bacana e tal, por essa saída. E aí no Rise aqui, você alimenta ele via Molex. Que aí já é outra corda, né, pessoal? Lembrando que o Molex, ele é uma corda que ele passa até 156 watts. Só que você só pode utilizar 2. Tem Molex que vem 4, 3, o meu aqui é de 3, né? Mas você não pode utilizar as 3, utilize só 2, viu, pessoal? Cada uma aqui vai conseguir fornecer uma energia mais ou menos de 78 watts. E aí o ideal, na hora que ele estiver passando no Rise aqui, ele consegue alimentar a placa ali mais ou menos uns 55 watts. Então tá, estou alimentando o meu Rise aqui por outro cabo
e estou alimentando a minha placa aqui pelo meu duplo PCI. Bacana. Se der uma sobrecarga aqui, tá super tranquilo, porque vai puxar lá de baixo, tá puxando de outra corda, que é do Molex. Então eu tenho uma alimentação aqui bem tranquila. Deu uma sobrecarga, alguma coisa, vai dar tempo de eu ver, não vai torrar a fonte, não vai torrar a placa e tal. Vou conseguir corrigir isso aí. Bem tranquilo. Agora, se você sobrecarrega o cabo vai derreter. E outra coisa, pessoal, mesmo que a fonte venha falando, essa fonte aqui ela é uma fonte de 700 watts, ela tem um selo 80 plus bronze, mas mesmo assim, a fonte ela suporta no máximo 540 watts. Por quê? Porque eu tenho que tirar 20%. Se vocês pegarem na caixa da fonte, vai ter um desenho lá, de um gráfico, uma explicação mostrando a quanto que ela consegue operar. Então, numa operação 24/7, você minerando ali o dia inteiro e utilizando uma fonte, cara, não vai dar para você colocar 700 alimentação nela não. Então você vai ter que trabalhar nela ali com no máximo 540 watts. E aí você para pensar, poxa, eu consigo duplicar aqui a fonte. Minha fonte, no caso, ela tem mais 4 saídas, ou seja, eu conseguiria colocar mais 3 cabos desse e mais 2 multiplicadores em cada cabo. Cara, aí você vai fazendo a ligação. Poxa, fui alimentando. Somei lá, tô alimentando, vamos pôr o que eu recomendaria. 330/70 para você estar alimentando nessa fonte. E aí você usaria uma corda só para alimentar a Rise e as outras cordas você utilizaria uma ponta dessa aqui e fazeria uma dupla para estar alimentando a fonte. Beleza, você teria ali 330/70, cada uma estaria puxando mais ou menos 120, que daria aí 360 watts, mais cada Rise que você poderia tá ali alimentando, que caso ele venha a precisar de alguma carga e tal, ele vai estar puxando mais 200 watts. E para operar, como ele não vai estar puxando, você está alimentando direitinho, então você nem vai utilizar a energia aqui do Rise. Ela pode acontecer ou não, mas é bom, pessoal, você ter uma gordura aí para fazer isso, né? Então é bom você ter uma gordura, porque caso isso viesse a acontecer, vamos pôr que dá uma sobrecarga e tal, a placa começa a puxar mais. Aqui, numa única corda, eu tenho 280, 8 para me alimentar. Então, se eu estiver utilizando essa corda aqui, só vamos pôr que eu não estou utilizando o multiplicador, né? Tirei o multiplicador aqui. Liguei minha 3070 aqui. Esse cara consegue alimentar 288 watts. Na 3070 ele não vai puxar isso, mesmo que ela dobre lá, que ela comece a puxar 240, tá tranquilo pro cabo. O cabo suporta até 288. Então, mesmo numa sobrecarga, ela não vai puxar nada do Rise. Então aí tranquilo. Na medida que você vai colocando os multiplicadores, e aí vão pôr que você alimente duas 3070 com esse multiplicador, e aí ela já vai estar aqui bem no gargalozinho, né? Que aí já vai estar rodando a 240. As duas 3070 aqui, pum. Deu qualquer sobrecarga, faltou energia, ela vai puxar aqui do Rise. E aí, ideal que eu esteja ligado em outra corda, né? No caso aqui, como eu não estou com outra corda, eu estou usando do Molex. Mas beleza, aí estou alimentando aqui no Molex. Deu uma sobrecarga, ela vai puxar. Só que você tem que calcular na fonte. Será que minha fonte vai aguentar? Se der alguma sobrecarga, alguma coisa? 330/70, 360 watts. Mais cada Rise, que poderia estar puxando aí, no total, 200. Você teria aí 560. Cara, você vai estar puxando 20 watts a mais do recomendado, que seria os 540 watts. Seria aceitável. Por quê? Porque é uma coisa que pode ocorrer ou não. No caso, como você não vai estar puxando no Rise, está tranquilo. E se a fonte também passar 20 volts aqui da carga que a gente está recomendando, que já é os 20% a menos, não vai estourar só a fonte. Por quê? Porque ela foi feita para rodar aí até 540. Você vai estar passando um pouquinho.
Isso você vai perceber, você vai ver no seu sistema lá, que está tendo um aquecimento, que sua rig está tendo algum problema, você vai vir, vai corrigir. Agora, se você passa muito disso, você pode queimar a sua placa, você pode vir a danificar. Tem muita gente que pega e utiliza esse cabo. Esse cabo, ele vem no kit Rise aqui. Você põe ele aqui, né? Ele faz a alimentação via SATA. Galera, o SATA ele só consegue alimentar 54 watts. Por mais que ele tenha várias pontas, não, tem SATA aí que você vê que tem 6 pontas, 4 pontas. Cara, você só pode usar uma. E mesmo uma eu não recomendo usar. Por quê? Porque o cara que vai passar energia aqui para você vai ser esse cara aqui, ó. Então imagina, 54 watts vindo nessa perninha aqui, ó. Nesse filamentozinho aqui, ó. É muito sensível e tal, não vai conseguir passar essa conectividade legal. E deu uma sobrecarga, precisou de alguma coisa a mais, cara, um abraço. Isso aqui não vai funcionar legal, entendeu? Então, o que eu recomendo? Recomendo não utilizar esse cara. Ah, então para que eu vou usar o SATA? Cara, usa o SATA para alimentar seu disco, o seu SSD lá, que você vai fazer a ligação, ou então para você colocar um ADD PSU, para você estar ligando duas fontes. Acho que para isso ele é legal. Para questão de estar alimentando Rise ou estar alimentando placa, esse cara não é legal. Então, o que é legal, galera? O Molex, vamos lá. O Molex a gente consegue estar utilizando nele aí até 156 watts. E lembrando que a gente pode usar só duas pontas, beleza? E nós podemos também estar utilizando o múltiplo aqui, o cabo Y, o multiplicador PCI e tal. Vocês podem falar o nome que vocês quiserem. Você pode usar esse cara também para alimentar o Rise. Então é bem legal a ideia de você pegar uma corda, utilizar um cara desse para você alimentar o Rise. Você só não pode esquecer, hein, pessoal, que quando você alimenta uma placa, a fonte que alimenta a placa, ela tem que ser a mesma fonte que alimenta o Rise. Você não pode pegar uma fonte e alimentar todos os seus Rise de sua rig e pegar outra fonte e alimentar todas as placas. Isso vai dar problema, isso pode até queimar. Ele perde o controle, ele não sabe o tanto que ele vai puxar de energia. Ele não tem como calcular isso. Então, a mesma fonte que alimenta a placa de vídeo, ela tem que vir alimentar o Rise. Isso aqui também vende, viu, pessoal? Então, por exemplo, porque geralmente vem pouca corda. Por exemplo, nessa fonte aqui vieram só duas cordas dessa. Então, ó, deixei tudo aqui, né, pessoal? Então, vamos pôr aqui. Vamos tirar aqui para ir ficando mais fácil. Minha fonte vem só duas conexões dessas. Poxa, eu consigo ligar apenas uma 3070. E aí, veio só um cabo Molex. E aí eu vou conseguir ligar apenas dois kit Rise e uma placa. No caso, veio dois cabos desses. Vou ligar duas 3070 e vou ter Rise para as duas. Bacana. Mas esse cabo aqui também vende, pessoal. Então, se você quiser comprar, vamos pôr, eu não quero usar emenda. Você pode comprar, você pode colocar até 4 cabos desse aqui. E você pode também colocar até 4 cabos de Molex. O que você vai ter que observar? Se o que você vai estar ligando não vai ultrapassar os 540 da fonte. Mas a fonte é 700, lembrando, tem que diminuir os 20%. Mas minha fonte é Platinum, minha fonte é Gold, tal. Pessoal, não consegue rodar no 100%. Você vai ver que existe uma tabela lá. Então, mesmo a fonte Platinum, ela vai dar ali um menos 10%, menos 15%, depende de qual que for a classificação lá. E eu não recomendo que você trabalhe com a fonte no talo. Então eu sempre, mesmo que a fonte seja uma fonte mais parruda, você vai sempre trabalhar com uns 20%. Você sempre tira 20% da fonte e aí com os menos 20% você coloca a carga total nela. E aí ela vai operar tranquilo, não vai dar problema, que ela tem aquela folga ali de 20%, você vai ter uma fonte que vai durar. Quando a fonte começa a puxar muito, quando você põe a mão na fonte assim, a fonte está fervendo, você vê aquela fonte assim super quente que quase queima a sua mão. Aí isso já é um problema, viu, pessoal? Então,
Começou a extrapolar o limite da fonte, compre outra fonte, coloque uma DDPSU, ligue mais uma fonte, faça com segurança, pessoal. A placa é muito cara, a placa está muito cara para economizar em fonte. Fonte, nem essa fonte aqui, eu paguei nela, acho que foi 500 e pouco, agora já está tendo umas outras fontes aí, tem a XPG que também é muito boa, entendeu? Então tem muita fonte aí, tem as fontes de 850, elas têm até mais saídas aqui, eu acho que ela tem 5 em vez de 4. Então tem muita fonte boa, pessoal. E eu acho maior bobeira você pegar e ligar uma placa de 4, 6, 8 mil e aí você ficar economizando 500, 600 reais em fonte. Não vale a pena. Pode queimar um equipamento seu muito caro. E quando queima, a garantia não cobra. É mau uso, entendeu? A garantia não cobre quando queima, deu descarga elétrica e tal, mau uso seu. Então, pessoal, muita atenção aí na ligação dos kit rise, dos cabos, dos adaptadores, evitar usar o SATA, entendeu? Para você ter isso, uma rig bacana, tudo operando legal. Obrigado, pessoal, valeu!